Olá, olá. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto bem interessante, bem corriqueiro, eu diria. Mas eu queria aqui falar com você nesse momento para, caso você queira, compartilhar esse vídeo, encaminhar para algum colega enfermeiro, isso é muito importante, né? Porque esse assunto que eu vou tratar agora é muito comum no dia a dia nosso, profissional enfermeiro, né? E aí eu quero também pedir a sua ajuda, colaborando para se inscrever no meu canal, para que a cada semana, quando eu poste um vídeo, você seja sinalizado, né? Seja notificado que tem vídeo novo. Somente assim. E eu não estou pedindo nada demais, eu creio, né? Então, pela entrega de conteúdo, a quantidade de vídeos, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, Facebook, LinkedIn, eu acho que eu posso contar com você, não é mesmo? Bom, então vamos lá, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu, né, quando eu vou dar minhas aulas, palestras para os enfermeiros, eu ouço muito, né? Quando a gente fala de manejo da dor, né? E aí, o que que eu acho que a minha posição e a minha prática e minha, né, a minha atitude diante dessa situação, né? Como cuidar, Márcia, de um paciente de dor, você está falando, tal, tal, se sequer nós temos uma prescrição de analgésico no nosso paciente. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com o paciente com dor, o enfermeiro no meio e a família do outro lado, né? Nesse sanduíche aí, né? Com a pressão, com a cobrança. E isso não é tão incomum, né? E eu quero até que você diga para mim se você vive ou não essa realidade. Eu quero até saber. Mas é uma das principais queixas quando eu falo sobre protocolos de tratamento de dor. Fala, pô, mas como assim, né? Veja bem, né? Eu até quero tratar do paciente de dor, mas não tem analgésico. E a minha reflexão aqui, eu falo para os enfermeiros quando eles me questionam sobre isso, é: será que somente o analgésico é o carro-chefe, né? É o padrão ouro, né? É o gold standard para tratamento da dor? Não que eu não goste de analgésico, tá? Muito pelo contrário, não é isso. Um pilar do tratamento de dor, sim, sem dúvida nenhuma, é o que é prescrito pelo médico. Nós não somos prescritores, ok? Beleza. Mas será que tem algo, então, que eu possa fazer até que eu consiga, né, acessar, né, o profissional capacitado, né, e designado para realizar uma prescrição médica de um analgésico? Então, eu elenquei aqui cinco, né? Cinco, é, cinco atitudes que eu utilizo e utilizei e utilizo na minha prática, né? Obviamente. Quando eu percebo que o paciente, ou até mesmo a minha equipe, alguém da minha equipe me fala, Márcia, esse paciente está com dor e não tem nada prescrito de analgésico. Então, em cima disso. Então, o que que eu faço? A primeira coisa, né, que eu faço é avaliar minuciosamente a dor desse paciente. Por quê, Márcia? Mas ele já falou que está com dor. Veja bem, o fato do paciente, né, a notificar a presença de dor é importante? Sim. Eu devo acreditar sempre na queixa de dor do paciente? Sim, sempre. Mas por que avaliar minuciosamente, né? Exatamente porque a gente precisa explorar alguns pontos importantes, que não vai levar mais do que 2 minutos, né? Não vai gastar mais do que 2 minutos do seu tempo. Então, eu me dirijo ao paciente, me apresento e pergunto para ele a intensidade de dor, se ele ainda não foi, se ele ainda não respondeu ao técnico de enfermagem, né? Se ele já respondeu, olha, o paciente falou que está com dor 8, ok. Aí eu me apresento e pergunto qual é a característica dessa dor. Seu fulano, qual é a característica da sua dor? É pontada, queimação, latejante, formigamento, ó? Aí ele vai dizer, o que que lembra essa dor? Às vezes
E aí vou perguntar para ele, essa dor fica somente aí ou ela vai e corre para alguns lados? Ou irradia para algum lugar? Outra coisa, é exatamente aí a sua dor e ela é contínua ou ela é intermitente? Não, ela fica 24 horas o tempo todo. O que que você acha que melhora a sua dor e o que que você acha que piora? Com essas informações que eu chamo na minha prática de algumas perguntas para qualificar a dor do paciente, eu consigo fazer imediatamente uma boa avaliação, consequentemente utilizando o quê? Meu raciocínio clínico. E o raciocínio clínico vai me dar a condição, a base para eu tomar minha decisão. Isso tudo eu estou explicando aqui minuciosamente, paulatinamente, porque para se ficar mais didático, ok? Mas isso é uma coisa muito rápida e na dinâmica no nosso dia a dia, ok? Beleza, você tem como evoluir, fazer sua evolução, mas independente disso, veja bem, se eu tenho um paciente e tenho essas informações que eu acabei de dizer, e a partir daí eu conheço a história dele, eu consigo avaliar ali no prontuário, naquele atendimento, que seja no pronto-socorro, a queixa principal dele. Eu já consigo fazer conexões neurais, certo? Capaz de ter um raciocínio clínico, usando todo o meu conhecimento científico. Por que que é isso importante? Mas isso vai ajudar a aliviar a dor do paciente? Ainda não. Mas o segundo passo que eu faço, importante, é justamente a partir dessas informações, notificar o médico responsável pelo paciente, que seja o médico do posto, seja o médico titular do paciente que está internado, seja o hospitalista, seja o plantonista, diarista, né? Quem é o prescritor que é referência nessa unidade de atendimento da qual você faz parte dessa equipe? E aí, quando eu não. Ah, mas isso eu não preciso. Sim, precisa. Porque você somente vai ter realmente é, confiança no que você está falando e da sua equipe quando você tem segurança no que você está falando. Eu não posso simplesmente ligar, comunicar, chamar. Olha, o paciente está com dor. Isso é pouco para o enfermeiro. Isso é até aceitável para o técnico. Para o enfermeiro, não. Então, eu vou ter que falar para ele, doutor fulano de tal, o senhor fulano de tal, está tendo uma dor de intensidade 8, de acordo com a escala verbal numérica aqui, o local da dor é tal, com a característica XYZ, é um paciente que tem um histórico disso, 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 né? Ele diz que melhora a dor assim, que piora e ela é contínua e fica apenas nesse lugar ou irradia para tal lugar. É muito diferente de você simplesmente ligar para o paciente, desculpa, ligar para o médico e falar, olha, o paciente está com dor, ok? É dessa diferença que eu estou falando. Esse diferencial só o enfermeiro, você enfermeiro pode dar. Então, eu estou o quê? Delegando, comunicando, me relacionando com outro profissional que vai também ter o raciocínio dele e vai tomar a decisão e a conduta dele. Tá, Márcia, mas enquanto isso, o que eu faço? Entendeu? O que que eu faço? Eu, enquanto o prescritor não vem, ou ele liga para alguém, passar visita, avaliar, pedir um exame, não importa. A prescrição não acontece, eu posso utilizar o quê? Terceira coisa que eu faço, terceiro passo. Aplicar algumas medidas não farmacológicas. Ah, Márcia, então o que que é? Independente da terapia que ele vai usar medicamentosa, outro pilar importante do manejo de dor é sim intervenções não farmacológicas. As não farmacológicas, principalmente as práticas integrativas, que hoje nós temos 25 práticas integrativas para o profissional enfermeiro se capacitar e aplicar no seu dia a dia de atuação, né? Na sua prática clínica, ela pode ser realizada também, independente do ambiente que você atue. Pode ser numa empresa, pode ser no ambulatório, pode ser numa clínica, no consultório, no hospital, numa unidade XYZ. Neste caso, quais as práticas que a gente poderia, né? Aí a gente pode iniciar com algo muito simples, como, por exemplo, uma aplicação de uma medida física.
calor ou frio, e aí depende da minha avaliação, por isso que é importante lá atrás eu ter a clareza de quem é aquela pessoa que está com dor, ok? Eu posso utilizar também uma massagem, eu posso também utilizar uma meditação, eu posso também ensinar o cuidador ou o acompanhante, né, a fazer uma meditação junto, inclusive. Ah, Márcia, mas será que isso vai ser capaz de tirar a dor desse paciente? Eu não estou falando disso. É isso que a gente precisa mudar aqui, ó, nosso mindset. Ele é adjuvante a tudo que vier. Nada, 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 nenhum remédio, nenhuma intervenção, nenhuma cirurgia, nenhum cuidado sozinho vai fazer nada. Quando a gente está falando de algo que é esse fenômeno extremamente complexo, que é a dor. Ok? Então, mas eu fiz acupuntura, tem muitas colegas, né? Ela pode fazer o quê? Ela pode acionar um ponto de acupuntura, uma auriculoterapia, que você tem uma resposta imediata, uma sangria. Ah, Márcia, eu tenho laser aqui, eu tenho o meu curso de laser, será que não é indicado para esse paciente? Veja que a gente tem inúmeras possibilidades, independente de onde a gente esteja. Então, é muito importante que você se capacite cada vez mais para lidar com a dor, porque isso vai ser uma exigência muito em breve, senão já está batendo na sua porta para você ter seu reconhecimento, a sua valorização, o seu diferencial. A quarta coisa é, provavelmente aí, pode ser nesse inteirinho, já chega o médico, já prescreve, infunda, o técnico estale, não importa, eu vou continuar na minha abordagem, na minha intervenção não farmacológica. Próximo quarto passo é acompanhar o resultado. Será que o que está sendo feito, farmacológico e não farmacológico, está tendo resultado? Então, eu preciso avaliar a efetividade e a eficácia das intervenções que estão sendo feitas. Eu preciso a todo instante explicar e educar o paciente por que ele está recebendo esse tal fármaco, por que eu estou fazendo essa prática não integrativa, que neste momento no primeiro momento em que você adentrou o quarto, não existe nenhuma prescrição médica, porém, ele está sendo acionado, enquanto isso a gente vai fazer o que não é remédio, que é tão importante quanto o remédio. Então, depende muito da sua postura. Relacionamento, a gente consegue com o paciente estabelecendo o quê? Uma segurança, confiança naquilo que você traz, né? E isso o enfermeiro pode e deve fazer muito bem. Então, eu acompanho todo o resultado, estou do lado dele, volto lá. Isso faz com que o paciente perceba que você é seguro, confiante, está preocupado com o problema dele, e, consequentemente, você vai estabelecer um vínculo muito grande com esse paciente, vai ter o reconhecimento e a valorização que tantos enfermeiros se queixam e buscam, ok? E por último, eu vou registrar tudo isso no prontuário. Isso vai levar quanto tempo? Não sei, depende da sua realidade. Isso, agora, evoluir envolve o quê? Uma evolução de enfermagem e, consequentemente, a prescrição de um cuidado, né? De intervenções. Veja bem, você fez imediatamente aquilo para sanar ou aliviar uma objeção, um problema. Mas isso deve ser prescrito, porque se você está acompanhando o resultado, pode ser que daqui a pouco o paciente esteja bem agora, daqui a pouco ele esteja com dor novamente. Então, você precisa orientar a sua equipe. Então, isso é muito importante. O prontuário é o documento do paciente. Deve ser tudo pontuado ali. Inclusive, as orientações educacionais que você fez durante esse evento, ok? Muito importante, extremamente importante. Isso tudo não só gera segurança para você, quanto enfermeiro, mas também para o paciente, ok? Então, veja, para a gente finalizar, o que eu quero trazer aqui é que, assim, nós, né, não podemos mais admitir enfermeiros aceitando que, uma vez que o paciente tem dor e não tem analgésico prescrito, que a gente fique de braços cruzados, esperando, dependendo de uma prescrição médica. Isso é muito medíocre.
para nós, quanto enfermeiros, profissionais de excelência, que temos autonomia, temos raciocínio clínico e podemos tomar decisões. Então, em cima dos nossos cuidados. Então, um profissional que realmente almeja ser reconhecido, ser diferenciado, agregar valor, ser valorizado no seu papel, precisa realmente fazer a diferença, entregar mais, né, do que realmente ficar olhando, esperando terceiros e delegando uma responsabilidade que não é só do outro, mas é sua também, no comprometimento com o alívio da dor, por uma questão de segurança, por uma questão ética, né, e como um direito humano, que é aliviar a dor do outro. Então, fica aqui a minha reflexão. E aí, eu quero, inclusive, né, que você me ajude cada vez mais a instrumentalizar os enfermeiros para as práticas, para algumas práticas que às vezes parecem relevantes, mas quando você começa a aplicar, você vai ver que o resultado, de novo, nada sozinho vai fazer um milagre que não existe. Mas a gente pode confortar, aliviar, muitas vezes com o nosso conhecimento científico. E percebo, né, em alguns casos, que o enfermeiro não tem não essa percepção, essa visão. Então é mais cômodo esperar. Mas a gente, quando a gente está lidando com profissionais de excelência, a gente tem que realmente fazer acontecer e colocar, arregaçar as mangas e colocar em prática todos os nossos ensinamentos. Com certeza, a gente vai ofertar um cuidado de qualidade. Então, até o próximo vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal aqui, compartilhe, dá um like, né? Comente, fundamental, para que cada vez mais a gente possa entregar conteúdos de qualidade, eu trazer um pouco, né, desses meus 17 anos de experiência com paciente com dor. Vai ser um grande prazer. Isso sim, até porque a gente não faz, né? Isso é justamente porque que a gente faz o que a gente faz, né? Então, um grande beijo e até o próximo.